Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação, proteção da privacidade, continuidade de negócio e tecnologia. E nós estamos aqui para falar sobre esse assunto de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, buscando não usar o techniquez, para que você entenda as questões, esses controles, de uma maneira simples aí, tá? Para você, tanto como cidadão, como também para você que é empreendedor e gestor de organizações, seja de grande porte ou de pequeno porte. O que trazemos aqui são os principais controles, são as principais orientações nesses temas. Evidentemente, cada tema que a gente traz aqui, ele é um mundo. Existem especialistas em cada uma dessas questões que nós trazemos, mas o objetivo é facilitar a sua compreensão e permitir, né, que você às vezes vê tanta coisa assim com essas informações, facilite esse entendimento. Nós temos falado nesses nossos encontros aí sobre padrões de segurança, controles, né, controles de acesso, continuidade, e hoje nós vamos falar sobre a questão da informação. Vocês já devem ter ouvido falar, informação tokenizada, informação criptografada, informação... Puxa, o que é isso, Edson? Que confusão é essa aí? Né? E é importante você fazer ter esse entendimento, né? E é isso que eu vou falar aqui, buscando simplificar esses conceitos. Tá? Esses conceitos que eu vou trazer aqui, na realidade, eles estão rigorosamente espalhados em várias normas, né? Na realidade, não tem, até agora, não tem uma norma falando especificamente sobre isso. Mas esses conceitos estão espalhados em normas da ISO, em normas do NIST e outros padrões aí que a gente utiliza. O primeiro tipo de apresentação da informação é o mais simples. É o que a gente chama, e eu denominei, de informação clara, informação pura, informação original. Né? O que é isso? É aquela informação que todos entendem, quer dizer, está no texto original e é entendível por todas as pessoas. Né? Então aqui eu tenho um livro, Segurança da Informação. Bem, se você entende português, né, você vai entender esse texto que está escrito aí, Segurança da Informação, ou aquele outro livro ali, Segurança da Informação, Gestão e Governança. Né? Então, aquele texto, né, quer dizer, o texto que está sendo apresentado, ele está sendo apresentado da maneira original, né? E que, lógico, sendo daquela linguagem que você conhece, você vai entender. Não exige necessidade de ninguém fazer uma tradução. Embora, como eu estou dizendo, desde que você entenda essa linguagem, né? E a título de curiosidade, né, tem até um filme sobre isso, sobre a Segunda Guerra, que só foi liberado, né, 50 anos depois, então foi em 95, né, que quando os aliados, especificamente os americanos, né, estavam em guerra com os japoneses, né, e eles faziam aquelas comunicações, os pelotões, né, os americanos levaram índios americanos, né? Tem várias tribos lá, levaram, né, de algumas tribos americanas, e cada pelotão tinha um índio que, na realidade, quando fazia a transmissão, quando se dava uma ordem ou se dava um comando para esses pelotões aí, o índio central lá na central, né, botava o índio para mandar na linguagem indígena. Né? E o outro índio que estava no pelotão lá na frente recebia essa mensagem e entendia. E os japoneses tentando decifrar, né, esperando que fosse uma linguagem em inglês, por exemplo, ou parecido, foram tomados de surpresa e não conseguiam identificar o que é que estava falando. Né? Apesar, então, daquela linguagem estar sendo uma linguagem pura, uma linguagem original, o texto está aberto, né? Mas aí tem uma questão da interpretação, né? No caso aí da linguagem indígena aí. Tá? Mas independente disso, a língua, né? Quer dizer, o texto está original. Se por acaso a gente digitalizar aquilo que foi dito, você pode não entender o contexto, mas você entende aquelas letras ali, que é aquele texto que foi escrito. Certo? Então é um parênteses que eu abro aí, é interessante, né? Eu agora não me recordo o nome do filme, mas é muito interessante, inclusive porque esses índios só puderam ser
reconhecido 50 anos depois, que foi quando teve a quebra do sigilo, dessa forma que os aliados e que os americanos trabalhavam. Então, o primeiro tipo de informação é quando a informação está clara, pura e no seu formato original. O segundo formato é a informação criptografada, né? E aí vocês já devem ter ouvido muito, isso aqui está criptografado, isso aqui está seguro. Né? O que é a criptografia? A criptografia é um processo matemático, né? E aí, confie que essa matemática é uma matemática normalmente sofisticada, que embaralha aquela informação, então ela vai sair do ponto A para o nível B, ela é embaralhada aqui, é transmitida e é recebida aqui e desembaralhada aqui no final. Então, se alguém tentar escutar aqui, não vai entender. Se alguém interceptar isso, se alguém copiar o que está sendo transmitido, não vai entender. Como também essa informação pode ser armazenada de maneira criptografada. Então, se é uma informação, aí fazendo um link, né, com o nosso episódio sobre classificação da informação, se for uma informação de nível de sigilo alto, ela vai estar criptografada, vamos dizer, você pode até roubar um notebook, roubar o disco, né, roubar aquela informação, mas você não vai entender essa criptografia aí, tá? Existem criptografias bastante sofisticadas, pessoal, né? Essa criptografia, ela é feita, né, até esse algoritmo matemático, os bons algoritmos matemáticos, inclusive, eles são públicos de uma certa forma, né, porque as pessoas até testam e aprimoram ele. O que é que vai permitir esse segredo? É porque quando ele vai usar essa criptografia, esse algoritmo é um roteiro, né? Um programa, quer dizer, um roteiro que se deve fazer. Pegue a primeira letra, multiplique, subtraia, some com a segunda, faça isso, faça aquilo, faça uma rotação, isso é o algoritmo, tá? Então, esse algoritmo aí, mesmo sendo público, porque ele pode ser aprimorado, mas ele usa, né, o que a gente chama de uma chave. Quer dizer, o que é uma chave? É um conjunto de caracteres, né, que vai ser introduzido no processo do algoritmo. Então, quanto maior a chave, mais complexo vai ser essa criptografia. Por quê? Porque se eu fizer a chave de uma posição, vocês concordam que essa posição pode ser de 0 a 10 números e 20 e tantas letras aí. Então, com 36, com 40 tentativas, né, usando a chave e eu conhecendo o algoritmo, eu consigo quebrar essa criptografia. Se a chave tem 256, tem 1.000 e tantos caracteres, tem 5.000, quer dizer, quanto maior essa chave, maior a quantidade necessária para simular. E aí tem uma coisa, o tempo fica muito demorado. E não vale a pena, quer dizer, de se investir nisso aí, tá? Então, a criptografia, quer dizer, e lógico, desde que o algoritmo seja de uma boa qualidade. Então, a criptografia vai valer pela qualidade do algoritmo e por tamanho dessa chave aí, tá? Se alguém se preocupava nesse aspecto de criptografia quando teve, né, alguns anos atrás, a questão de investigação de empresas, né, de Caixa 2, essa coisa toda aí, teve gente presa, teve executivos de empresa presos aí, né? Esses criminosos, né, quando eles utilizavam, né, o ambiente de tecnologia, os arquivos, né, eram usados criptografias de alta qualidade, né, com chaves muito grandes, né? E teve situações, né, de arquivos de executivos que foram confiscados pela Polícia Federal, que esses arquivos não foram quebrados, quer dizer, não foram abertos. A Polícia Federal, mesmo até às vezes mandando para fora, esses arquivos não foram abertos, porque realmente a qualidade do algoritmo e dessas chaves sendo grandes não se consegue. Esses arquivos foram abertos somente quando houve uma delação premiada e aí aquela coisa de minimização aí da questão das penalidades, quando o executivo disse qual era a chave para a descriptografia, tá?
Então, a criptografia hoje, né, e mesmo a nível, vamos chamar assim, comercial das organizações, nós temos hoje boas soluções de criptografia, tá certo? Que podem ser utilizadas a nível comercial. Evidentemente, quando você usa uma criptografia, seja numa transmissão, seja num armazenamento, ela tem um overhead de performance. Né? Então, junto com o pessoal de tecnologia, tem que ser analisado isso. Por isso que a gente, às vezes, não criptografa todos os dados, todas as informações. Por quê? Porque, às vezes, eu tenho uma base de dados operacional que eu preciso performance, né? Eu preciso rapidez naquele processamento. E aí, nesse caso, né, essa performance, essa rapidez aí, tá certo? Se tiver criptografia, vai comprometer. E como é que ficamos, Edson? Bem, aí é um lençol curto, então a gente tem que ver aquilo que vai criptografar, né, e aquilo que vai deixar não criptografado para que seja processado de uma maneira rápida e não comprometa a performance aí, tá? Tem uma questão aí de, vocês podem ter ouvido criptografia com chave simples e chave pública e privada, né? Simplificando aí, quando a gente tem a assinatura digital do certificado digital padrão ICP Brasil, né, que é aceito pela Receita, essa coisa toda, ela permite essa assinatura, permite essa criptografia, porque essa chave ela é quebrada, né, uma parte fica pública e outra parte fica em segredo com o usuário. A parte pública permite que de repente eu faço uma determinada criptografia que as pessoas podem depois ver, aquela pessoa específica, né, pode ver o que eu criptografei. Então, tem várias facilidades. A criptografia é um assunto, né, amplo, aí existem especialistas. Você, como usuário, você não vai precisar saber de todos esses detalhes. Você vai saber como fazer a criptografia de um arquivo e como fazer a descriptografia do arquivo. Ou como mandar um arquivo criptografado e como receber esse arquivo e descriptografar esse arquivo aí, tá? Então, essa é o segundo tipo de apresentação da informação. Nós temos uma informação mascarada, né, que é aquela informação, você já viram às vezes um relatório, acho que o Pix do Banco Central, acho que quando você bota o CPF, ele imprime isso daí, bota asteriscos em alguns números para você de cara não ter acesso ao CPF completo daquela pessoa. Né? Você vai ter acesso pedaço dos números. Então ela está mascarada, né? Então, para algumas situações, esse mascaramento da informação é suficiente, tá? Então você imprime um relatório e não bota todo o telefone, né? Muita gente, quando dá alguma informação, né, olha, isso aqui é que aconteceu, e mascara esses dados, bota um asterisco nesses dados, aí não sai o telefone completo, não sai um nome, às vezes, completo aí. Muitas vezes você está num programa de rádio, você vê aí a pessoa, olha, chegou o telefone do seu Paulo aqui, ou então um telefone do usuário com término 2446, né? Ele não disse o número de telefone todo, disse somente parte. Então, isso aí é uma informação mascarada. Nós temos um outro tipo, né, que seria o quarto tipo, é a informação substituta. Né? Isso é muito utilizado, a informação substituta, por exemplo, em testes de sistemas. Às vezes o pessoal pega uma base de dados de clientes, né? E, por exemplo, tem nome do cliente, tem data que fez determinadas compras. Então, no lugar daquele nome, se coloca outro nome. No lugar daquela data, pode-se colocar outra data, desde que aquela data não seja importante para aquela análise aí. Então, você substitui aquela informação, né, desde que isso seja possível para a finalidade que você quer, né? Então você substitui. Por quê? Porque se alguém acessar aquela base, ele não vai identificar aquelas pessoas ou aquela informação que se tem, tá? Então, é a substituição. Lembrando que a mascarada, ela joga asterisco na informação real. A substituição, você substitui o nome de uma pessoa por outro nome aleatório ou por nome de
de animal ou por nome de rua, qualquer coisa desse tipo aí. É um outro tipo aí de apresentação de informação. Outro tipo aí é a informação tokenizada, né? Então, tokenizada é a geração de um conjunto de caracteres que será utilizado em outro ambiente de informação diferente do ambiente original, e esse token ele vai estar representando essa informação original. Mas como ele está no segundo ambiente, né? Então o token aqui está o nome Edson, e alguém faz um token 1, 2, 3 que vai se relacionar ao nome Edson aqui, tá? Então esse relacionamento fica aqui nesse ambiente, e quando eu vou usar isso nesse segundo ambiente aqui, por exemplo, um ambiente de teste, um ambiente de terceiro, eu quero passar as informações, eu preciso passar as informações para um terceiro para fazer alguma coisa, eu passo pelo token, então ele faz todo o tratamento considerando o token, e ele não está tendo acesso à informação original. E depois vai ter, quando voltar aqui para esse ambiente, vai ter esse tratamento aí, né? Pessoal, esses tipos de apresentação de informação você vai utilizar de acordo com a sua necessidade, né? Então essa parte de token é muito utilizada, é bastante utilizada para alguns tipos de situações. Não são todas as situações que isso atende, né? Para alguns tipos de situação aí, tá? E uma outra questão aí, informação anonimizada, isso é uma das definições na lei, na LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? É que você pode, a partir do momento que você anonimizar dados pessoais, um dado pessoal, esse dado pessoal deixa de ser dado pessoal. O que é anonimizar? É você retirar aquela informação que identifica uma pessoa. Um exemplo bem simples disso é, vamos supor que você tenha um varejo, né, e você tem a relação das pessoas que fizeram as compras, o que foi que comprou, horário, etc, etc. E tem lá o nome das pessoas, porque você tem através do nome do cartão, ou é seu cliente, você já tem ele cadastrado lá, e você tem esse arquivo. Se a sua aplicação, por exemplo, eu não estou querendo saber exatamente o que Edson comprou, eu estou querendo saber os horários de pico de compras, eu estou querendo saber se foi um adulto, eu estou querendo saber se foi uma pessoa do sexo masculino, por exemplo, né? Eu estou querendo saber o que foi comprado. Então, por exemplo, nesse arquivo que eu tenho o nome da pessoa, o nome da pessoa está identificando, e é um dado pessoal. Então, por exemplo, se eu retirar esse nome de pessoa nesse arquivo, vai ficar o horário da compra, vai ficar o que foi que comprou. Eu posso deixar uma identificação se é uma pessoa do sexo masculino, do sexo feminino, se é um adulto ou um jovem, tá? Talvez alguma coisa desse tipo assim. Eu não preciso ter o cadastro, eu não preciso ter o cadastro do Edson, tá? Que identifica. Então eu posso tirar o nome, eventualmente se eu tenho a data de nascimento eu retiro. Eu não preciso do nome do celular, por exemplo, da pessoa. Eu posso até ter, por exemplo, deixar um CEP da vida, para eu saber de que região da cidade essa pessoa veio. Pelo CEP ou pelo macro CEP aí, eu não estou identificando essa pessoa. Então, na hora que eu tiro esses dados que identificam a pessoa, esse dado pessoal, esse arquivo que contém dado pessoal, ele deixa de ser dado pessoal. Então, é isso que a gente chama de anonimização, né? Então, quer dizer, a partir do momento que eu anonimizo esses dados, né, esse arquivo, vamos chamar assim, essa planilha, eu anonimizo esses dados, então esses dados, essa planilha, esse sistema aqui deixa de conter dados pessoais, vai conter dados normais. E aí ele não está sob as regras da LGPD. Então eu anonimizei. E eu garanto, pessoal, que quer dizer, eu tenho que fazer uma anonimização de maneira que quando eu faça isso, eu não tenha volta, né? Não vai tirar, não, eu vou tirar aqui, mas por segurança eu vou guardar esse arquivo aqui com todos os dados aqui, porque se eu perder esse arquivo, eu tenho o original aqui, pronto. Você continua com dado pessoal e você continua com as regras da LGPD. Então, a anonimização é isso. Então, resumindo, pessoal, voltando aí, os tipos de apresentação da informação, nós temos o primeiro, que é a informação clara, informação pura, informação original. O segundo, nós temos a informação criptografada. O terceiro, nós temos a informação mascarada,
né? Quer dizer, criptografada é aquela que tem o processo matemático, né? Que embaralha a informação. Eu tenho a informação mascarada, onde eu jogo, por exemplo, asterisco naquela informação e quando ela é apresentada, ela não se consegue identificar aquela informação. Eu tenho a informação substituta, quer dizer, eu tiro o nome ali, boto outro nome, boto o nome de um animal, boto o nome de uma rua, o nome de uma pessoa, quer dizer, eu tirei aquela informação ali. Eu tenho a informação tokenizada, normalmente utilizada quando eu estou em dois ambientes, um ambiente terceiro, por exemplo, então eu transformo essa informação num token, tenho essa relação aqui, mas eu passo somente token para esse outro ambiente. E tenho a informação pessoal anonimizada, que é muito importante para o tratamento de dados pessoais, porque se eu tiver um arquivo com informação anonimizada, ele deixa de ser dado pessoal e aí eu deixo de ter a exigência de seguir as regras da LGPD, tá, pessoal? Então, isso são os tipos de apresentação de informação. Foram esses que eu identifiquei, tá? Porque a gente não tem essa classificação certinha assim em algum lugar dizendo isso. Eu verifiquei várias normas e na própria prática, né, da nossa experiência, eu fiz essa organização, eu coloquei um dos artigos meus no LinkedIn, fala sobre isso, mas é importante que você também esteja atento que você pode ter um outro tipo de apresentação de informação, que eu não coloquei aqui, e que exista um tipo novo que ainda ninguém tem utilizado e você fez aí. O importante, pessoal, é utilizar a tecnologia para fazer uma boa proteção da segurança da informação, a proteção da privacidade e garantir a continuidade de negócio específico para a sua organização. Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação. Estou aqui para conversar sobre esses assuntos, buscando falar de uma maneira simples, os principais controles, sem muito tecniquez. Até a próxima. Grande abraço.